Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa apresentação, que tem como tema tumores orais. A dupla é composta por Sara Amorim e Vivian Xavier. Como definição, os tumores orais abrangem as neoplasias que surgem da gengiva, mucosa bucal e labial, língua, tonsilas ou elementos dentários. A cavidade oral é o quarto local mais comum de neoplasias em cães e gatos. Tumores orais ocorrem 2,6 vezes mais frequentemente em cães do que gatos. Tumores malignos orais têm um risco relativo maior de ocorrência nos machos do que em fêmeas. Os tumores orais originam-se da mucosa, língua, periodonto, tecido odontogênico, mandíbula, maxila, tonsilas e lábios, disseminando-se por extensão direta ou invasão dos ossos e tecidos cartilaginosos adjacentes. As metástases se dirigem aos linfonodos e pulmões via vasos linfáticos ou sangue. Tipos de tumores. Os tumores caninos malignos mais comuns são melanoma maligno, carcinoma de células escamosas e fibrosarcoma, enquanto o carcinoma espinocelular é o tumor maligno mais comum na cavidade oral em gatos. Os tumores orais benignos são raros nos gatos, e as neoplasias orais benignas mais comuns em cães são as epúlides. Como fonte de informação, estão listados nos quadros tipos de tumores malignos e benignos. Os melanomas malignos são os tumores mais comuns na cavidade oral em cães e raramente ocorrem em gatos. É também conhecido como melanosarcoma. Os melanomas são tumores de crescimento rápido, branco acinzentado ou marrom escuro, aderidos e vascularizados. Normalmente ocorrem na gengiva e são caracterizados pela invasão precoce do local. É mais comum em cães machos. A idade média dos animais afetados é de 9 a 11 anos. As raças que possuem a mucosa oral pigmentada, como Cocker Spaniel ou Pastor Alemão, podem estar predispostos. Alguns tipos são facilmente confundidos com fibrosarcoma na histologia. Em 80% dos casos, ocorre metástase em linfonodos regionais e pulmões. A excisão cirúrgica ampla, usando maxilectomia parcial, mandibulectomia, tonsilectomia ou glossectomia é recomendada. A radioterapia pode ser utilizada, mas há maior risco de recidiva. A resposta à radioterapia pode ser melhor se for usada a hipertermia simultânea, mas a alta taxa de metástase torna improvável a sobrevivência por longo prazo. Quimioterapia e imunoterapia são de benefício mínimo no tratamento de melanomas malignos. O prognóstico é ruim e a sobrevida média é de 8 a 9 meses. O carcinoma espinocelular é o tumor maligno mais comum na cavidade oral em gatos e o segundo mais comum na cavidade oral em cães. Esses tumores ocorrem na gengiva, nos lábios, na língua ou nas tonsilas. A massa é vermelha, friável e vascularizada, e algumas vezes ulcerada. O comportamento biológico varia com a localização e as espécies. A maioria dos tumores na orofaringe rostral é localmente invasiva, muitas vezes invadindo o osso e tendo um baixo potencial metastático, ao passo que, na orofaringe caudal, tendem a ser mais infiltrativo e metastatizar mais rapidamente. O carcinoma espinocelular gengival canino tende a ser altamente invasivo e osteolítico, mas tem baixa taxa de metástase. O carcinoma espinocelular gengival felino apresenta um prognóstico pior que o canino. Ampla ressecção é recomendada para os tumores gengivais. Esses tumores são radiosensíveis e a combinação da radioterapia com o tratamento hipertérmico tem sido eficaz. O tonsilar cresce rapidamente e está associado à invasão local precoce e à alta taxa de metástase em linfonodos e pulmões. Ele também pode se espalhar para a tonsila contralateral. Esses tumores ocorrem mais frequentemente em cães machos urbanos. O carcinoma espinocelular tonsilar raramente é relatado nos gatos.
O prognóstico desses tumores é reservado. Os fibrosarcomas são encontrados principalmente em cães. Eles ocorrem mais comumente na gengiva maxilar e no palato duro, e aparecem como massas rosa ou avermelhadas, firmes, suaves, multilobuladas, que muitas vezes estão ligadas ao tecido subjacente. São mais comuns em cães de raças grandes, com mais de 20 quilos, e cães machos. Os cães jovens podem ser afetados, com uma idade média inferior a 7 anos. A infiltração local com envolvimento ósseo é comum, enquanto as metástases distantes são incomuns. Fibrosarcomas em cães com menos de 2 anos de idade possuem um potencial metastático elevado. A recidiva local é alta com qualquer tratamento. Recomenda-se uma ampla ressecção cirúrgica. A maioria dos fibrosarcomas é pouco responsiva à quimioterapia. São geralmente radioresistentes. A radioterapia agressiva pós-operatória aumenta o tempo de sobrevida, mas acredita-se que a crioterapia estimule a recidiva. Os osteosarcomas respondem por aproximadamente 10% dos tumores mandibulares e maxilares caninos. São localmente agressivos e com alto potencial metastático. A resposta às terapias convencionais, como cirurgia, radioterapia, quimioterapia, é pobre, embora a sobrevivência seja maior do que com o osteosarcoma apendicular. Agora falando sobre os tumores benignos, os epúlides são as neoplasias orais benignas mais comuns, representando aproximadamente 30% de todas as neoplasias orais caninas. Acometem mais comumente cães de raças grandes, com uma idade média de aproximadamente 8,2 anos. São raros em gatos. Esses tumores são massas gengivais firmes que se desenvolvem no ligamento periodontal e não metastatizam. Existem 3 tipos de epúlides: fibromatosa, ossificante e acantomatosa. As acantomatosas são classificadas como nódulos benignos, mas são muitas vezes localmente agressivos e às vezes difíceis de diferenciar histologicamente de carcinoma de células escamosas. São o tipo mais comum de epúlides e muitas vezes se infiltram no osso, causando lise. Estas ocorrem mais frequentemente rostralmente ao dente canino mandibular e são compostas principalmente por células epiteliais dispostas em folhas e fios intimamente associados ao estroma subjacente e osso invasor. A excisão cirúrgica ampla é recomendada, embora sejam radiosensíveis. Elas recidivam localmente se não tratadas de forma adequada. Os ameloblastomas, ou adamantinomas, são tumores benignos que surgem a partir da lâmina dentária. Normalmente ocorrem em cães jovens e envolvem a mandíbula rostral. Os ameloblastomas desenvolvem-se como tumores intraósseos e são localmente invasivos e não metastáticos. Os papilomas orais são tumores benignos causados por um papilomavírus em cães jovens. Ocorrem principalmente na mucosa gengival e bucal, aparecendo como múltiplas lesões pedunculadas branco-acinzentadas. Na maioria dos cães, os papilomas regridem espontaneamente em 2 meses, quando os animais desenvolvem imunidade contra o agente viral. A ressecção cirúrgica é necessária apenas para confirmar o diagnóstico ou em cães disfágicos, como resultado de muitos papilomas grandes. Alguns animais são tratados com vacinas autógenas, mas estas não são recomendadas, pois tumores malignos de pele podem desenvolver-se no local de inoculação. Para que seja feito o diagnóstico, alguns pontos são levados em consideração. São eles: a apresentação clínica, sendo a predisposição e o histórico, exame físico, diagnóstico por imagem e alterações laboratoriais. As raças e idades são os fatores predisponentes, tendo suas particularidades ao depender de cada caso. Das raças que parecem ser predispostas a tumores orais estão inclusas boxers, pastores alemães, golden retrievers, cocker spaniels e poodles. Geralmente, os tumores orais são observados em cães de meia idade a idosos, com mais de 7 a 10 anos.
No histórico, geralmente os tumores orais estão grandes quando reconhecidos pelos proprietários. Entretanto, alguns são encontrados durante exames anuais ou no procedimento odontológico de rotina. Deve-se suspeitar de neoplasia durante o procedimento odontológico quando o dente for excessivamente imóvel, sendo que frequentemente os animais acometidos são levados à consulta por evolução de uma massa visível, sangramento oral, dificuldade para se alimentar ou halitose. Também pode-se notar anorexia, perda de peso, dente ausente ou deslocado, salivação, deformidade facial e ou descarga nasal. Inclusive, em caso de histórico de extração dentária recente, pode proceder o rápido crescimento de uma massa no local da extração. Em exame físico, os tumores orais resultantes da porção rostral da cavidade oral são, em geral, facilmente visualizados. No entanto, o exame de tumores da orofaringe tonsilar ou caudal pode exigir sedação ou mesmo anestesia, e os linfonodos regionais devem ser avaliados quanto a evidências de aumento de volume, nodularidade e aderência ao tecido adjacente. No diagnóstico por imagem, 3 incidências radiográficas torácicas devem ser obtidas para procurar metástase pulmonar e doença pulmonar ou cardiovascular concomitante. Visualizações radiográficas laterais e ventrodorsais devem ser tomadas, porque os tumores podem ser perdidos em uma única visão lateral, devido à telectasia reclinada. As radiografias do crânio, tomografia computadorizada ou exames de ressonância magnética são realizados com o paciente sob anestesia geral e são utilizados para avaliar a extensão da lesão e envolvimento ósseo, pois tumores malignos mostram uma tendência irregular, destrutiva ou de perda óssea agressiva, enquanto a produção óssea predomina em tumores benignos. Os exames laboratoriais de animais com tumores orais devem incluir hemograma completo, perfil bioquímico e tempo de sangramento. Em animais mais velhos e naqueles com evidência de doença renal ou cardíaca, o exame de urina e o ECG são apropriados, e são incomuns alterações relacionadas a outras causas que não a anemia por perda crônica de sangue. Os principais diagnósticos diferenciais são tecido de granulação secundário a corpo estranho, trauma ou infecção, complexo granuloma eosinofílico e hiperplasia gengival. Outros diagnósticos diferenciais incluem leishmaniose e doença dentária. A análise citológica ou histológica das massas pode ser necessária para diferenciar as formas neoplásicas e não neoplásicas de algumas lesões orais. Na conduta médica indicada para esses casos, indicam-se a análise citológica do tumor e a drenagem de linfonodos antes da cirurgia. Outras modalidades de tratamento que não a cirurgia e que são utilizados isoladamente ou em combinação para o tratamento de tumores orais incluem radioterapia, tratamento hipertérmico, quimioterapia, criocirurgia, imunoterapia e a terapia fotodinâmica. Os protocolos de tratamento cirúrgico são baseados no tipo do tumor, local, extensão e estágio, na idade e saúde do animal e limitações do tratamento. A terapia agressiva e precoce oferece a melhor chance de sucesso no tratamento de neoplasias malignas orais. Excisão cirúrgica agressiva pode ser curativa para tumores gengivais, se a ressecção for concluída antes que a metástase ocorra. A sedação ou anestesia geral pode ser necessária para a aspiração com agulha fina, dependendo da localização do tumor e da disposição do animal. A anestesia geral é normalmente recomendada para a biópsia, por causa da hemorragia subsequente. A excisão cirúrgica dos tumores requer anestesia geral com anestésicos inalatórios. Dentre as complicações que podem ocorrer após o tratamento cirúrgico, temos a recidiva do tumor e deiscência, que são as complicações mais comuns após uma reconstrução oral. Além disso, a recidiva do tumor após a ressecção com margens livres de tumor é menor que 40%.
A recidiva nesses casos se deve à presença de um tumor multifocal, desenvolvimento de um novo tumor ou avaliação patológica inadequada. O prognóstico dos tumores orais depende do tipo de tumor, seu comportamento biológico e estágio da doença. O prognóstico é bom para tumores benignos, enquanto para tumores malignos é reservado. A melhor chance de cura ou controle de tumores orais malignos ou benignos é a ressecção cirúrgica e reconstrução. A eliminação da doença local é essencial.